Olá, boa tarde, campuseiros. Que alegria imensa compartilhar esse palco Green Deal da Campus Party 2021. E hoje quero bater um papo com vocês, falando um pouquinho a respeito de economia circular, um novo mindset de negócios. E aí, no meio dessa pandemia toda, né, nós aqui nessas correrias, nessa loucura que a gente vive nesse 1 ano e meio aproximadamente, e a pandemia ela tem acelerado várias ações, trazendo várias tendências transformadoras, não só para esse ambiente virtual, mas especialmente no trabalho, na automação, na digitalização. E foi justamente a partir deste ponto, desse start da pandemia, que nós começamos, então, a passar um olhar, trazer um olhar mais próximo da economia circular, embora não seja uma temática recente, é uma temática que a gente já conversa há bastante tempo, mas né, a pandemia nos trouxe uma reflexão muito importante para a humanidade em relação a essa vulnerabilidade e a visão que nós temos hoje de negócios dentro da perspectiva da sustentabilidade. Bom, seguindo aqui com vocês, eu quero me apresentar, né, falar um pouquinho sobre a economia circular, e dizendo que a economia circular ela é sobre negócios. Embora a gente pense assim, como que eu posso fazer negócios, como que eu posso gerar riqueza, quanto que eu posso ter de lucro, a economia circular ela é sobre negócios e novas formas de fazer negócio. E é isso que a gente tem trazido ao longo do tempo, nessas discussões sobre sustentabilidade. E essa frase, ela me marca muito, porque embora a gente perceba a relevância das ações de sustentabilidade, muitas vezes a gente não consegue colocá-las em prática. Muitas vezes a gente não consegue enxergar onde atuar, especialmente quando se tem um novo produto, um novo processo surgindo. E aí, nós temos vários desafios pela frente, né? Os próprios desafios inerentes da economia circular, como também os desafios que são aplicados de trazer a economia circular para os negócios. Isso é extremamente importante. E para começar falando um pouquinho, né, e aí eu vou dizer quem eu sou, meu nome é Ayane Passos, eu estou como diretora de extensão do Instituto Federal Goiano, sou apaixonada por café, casada, mãe de 2 filhos, eu tenho um filho da geração Z e um filho da geração Alfa, que tem aqui um choque de realidades dentro de casa, quando se pensa em inovação, quando se pensa em educação, quando se pensa em novos processos. E também, né, eu sou doutora na área de ciências ambientais, já estudo a área ambiental há algum tempo, partindo do princípio da inovação, das novas tecnologias, do ambiente, do ecossistema de inovação. E eu sou muito apaixonada por essa temática da economia, né, como a economia tem trazido à tona, de certa forma, novas discussões, onde nós temos aqui não só a economia circular, mas também nós temos a economia comportamental, nós temos também a economia criativa e tantas outras que vêm somando para que a gente possa olhar para a economia de uma forma diferente da economia tradicional. E isso me ganha, né? Eu gosto muito dessa temática e tenho grande admiração por todos os empresários, todas as pessoas que, de certa forma, estão inserindo esse conceito dentro das suas perspectivas, porque eu entendo que não é só gerar lucro, é também entender o seu propósito, entender seu objetivo de vida. E partindo, então, para o nosso início, eu quero dizer para vocês o seguinte, será que nós estamos protegendo o meio ambiente se destruirmos menos? Fica essa pergunta, né? Essa pergunta é do livro do Cradle to Cradle, que trouxe para a gente, então, o McDowell e também o engenheiro químico Michael Brogart, que ele trouxe para a gente algumas questões abordadas nesse sentido. Ele fala o seguinte, que desde o berço nós temos que cuidar, até o túmulo, nós temos que cuidar da sustentabilidade do meio ambiente. Embora isso não seja recorrente, né, a ideia central é que a gente comece a gerir todos os processos bem antes do processo produtivo chegar nas cadeias produtivas, ou mesmo da extração dos recursos naturais. Então, ele traz essa discussão para a gente, não é um livro muito recente, mas é um livro que a sua temática, ela vai passando de tempos em tempos, está muito atualizada, está muito dinâmica nas discussões da sustentabilidade. E para falar de economia circular, eu preciso começar falando com vocês sobre economia linear. É aquela economia tradicional, é aquela economia que a gente consegue enxergar, de certa forma,
os processos produtivos linearmente, a partir dos recursos naturais, a partir da extração dos recursos naturais. É uma economia que ela acontece de forma organizada na sociedade desde sempre. Ela é baseada na crescente extração de recursos naturais. Nós sabemos que tudo que permeia a economia linear, ela vem da extração de recursos naturais. E eles serão sempre descartados nas etapas do processo produtivo e, especialmente, no final desse processo produtivo. E eu gosto de trazer essa discussão porque remete muito ao nosso dia a dia. Um estudo feito pela WWF, que fala sobre a produção de lixo no Brasil, deixou bem claro para a gente que o Brasil é o 4º país que mais produz lixo no mundo. Isso é impactante, né? Quando a gente coloca isso em níveis globais, nós somos o 4º país no mundo, dados de 2019, em produção de lixo. E aí, então, o autor desta obra maravilhosa, dessas fotos que vocês estão vendo aí, que é o Greg Siegel, um fotógrafo, ele fez na sua obra um livro, uma coletânea de fotografias, onde ele trouxe ali uma leitura do que é esse acúmulo de resíduos. E ele trouxe ali os amigos, conhecidos, ele propôs que em 7 dias eles acumulassem seus recursos, os seus descartes, e a partir desses 7 dias ele iria fazer uma sessão de fotos com cada um. Então, na internet tem várias fotos, tem com famílias, com os filhos, e aí a gente percebe o quanto de resíduo a gente acumula, o quanto de lixo a gente acumula ao longo do nosso dia a dia, ao longo de uma semana. E é muita coisa quando a gente fala de acúmulo de resíduos, né? Não é à toa que nós estamos em 4º lugar. E, para além disso, nós temos aí mais de 170 quilos de matéria orgânica descartada por cada pessoa ao ano. Então, imagina quanto que isso nos gera de impacto ao meio ambiente. Mais de 79 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos, isso é extremamente expressivo, são dados gerados em 2020, e estimativa de 50% de aumento na geração até 2050. E a pergunta fica, onde iremos parar, né? Com tanto recurso, com tanto descarte ao meio ambiente, né? Isso são dados da FAO e também da WWF. Bom, e seguindo aqui, nós percebemos que o caminho que acontece, os descartes, a programação desses resíduos é muito interessante, porque, olha só, nós temos aqui uma pesquisa da FAO e da ONU que fala para a gente que 10% dos alimentos se perdem na colheita, enquanto que 50% vai se perder no manuseio do transporte. Isso é bastante interessante, porque isso é muita coisa perdida ao longo do caminho. 30%, e a gente está falando de alimentos, né, especialmente, 30% ela se perde nas centrais de abastecimento. Isso é muita coisa, também são um percentual muito alto. E 10% se perde ali na ponta, né, no consumidor final, quando ele vai ao mercado, então, em supermercados, restaurantes e casas de consumo. Esses dados são alarmantes, uma vez que você faz uma contrapartida com os dados aqui do outro lado. Enquanto a gente tem essa perda expressiva, são quase 127 milhões de toneladas jogadas no lixo, jogadas fora. Cadeia do qual falta colaboração entre esses agentes, falta colaboração entre esses atores, eles não se conhecem, eles não se interagem, e é extremamente competitivo. E nós temos também o risco de sobrevivência, uma vez que esse olhar limitado, ele traz para a gente uma falta de olhar do sistêmico, uma visão sistêmica, um olhar holístico em relação às novas adaptações e às novas tecnologias, especialmente na adaptação dessas novas tecnologias. Bom, e aí a gente surge, então, essa temática, essa discussão
que eu venho estudando há algum tempo, desde o meu doutorado, que eu cumpri na área de desenvolvimento, na inovação na área de desenvolvimento e sustentabilidade, e ciências ambientais, que traz para a gente o que é a economia circular. Né? Então, é aí que a gente começa a pensar que a economia circular é ela que defende a necessidade de mudança de todo esse processo que a economia linear tem proposto para a gente, desde a idealização do produto até a melhoria e utilização desses materiais que os compõem. Então, o que a gente sabe a respeito disso? Que o mundo ele só é 8,6% circular. Isso quer dizer que nós só temos condições, ou só estamos fazendo 8,6% de todo o nosso dejeto, de todo o nosso resíduo descartado. E eu pergunto para vocês, o que é feito, então, de 91,4% de todo o resíduo gerado? Isso é um dado que a gente tem que começar a parar e pensar, porque isso, além de ser voltado para os impactos ao meio ambiente, nós também temos aí oportunidades de negócio. Segundo a Global Circular Gap Report, que é um estudo feito, né, desde 2018, ele traz para a gente, né, ele mensura, ele mede, ele consegue trazer para a gente essa circularidade e diz que existe um gap muito grande nesse processo, que nós precisamos, então, entrar nesse gap e perceber que nós temos aí grandes chances, grandes oportunidades de negócios a partir desse gap que é mensurado pela Global Circular. Bom, e fazendo um comparativo breve, né, nós temos a economia linear, onde a economia linear ela extrai, né, como eu falei para vocês, e o recurso que não é utilizado ou os resíduos, eles são dispensados na natureza, em lixões, enfim. A economia da reciclagem, que é onde a gente tem um processo de coleta de materiais e reciclar esse material que já foi descartado no meio ambiente, a gente pega esse material e recicla, e nós temos a economia circular, que ela pensa em todo o processo produtivo, em como otimizar o uso desses recursos, especialmente pensando em não extrair mais recursos naturais. Então, são esses três vieses que nós temos, e quando a gente olha para a economia linear, os impactos gerados no meio ambiente, tanto a economia da reciclagem, que é um pouco menos, mas mesmo assim ainda impacta, a economia circular ela vem com a proposta de minimizar, mitigar os impactos ao meio ambiente. E nesse comparativo econômico, a gente fala que a economia circular, ou a circularidade, ela vai muito além de reciclar. Isso ficou muito claro nos vários estudos que são feitos a respeito dessa temática. É mais do que zerar o lixo, não é só não produzir lixo, mas isso se aplica a toda a cadeia de valor. Nós olhamos isso e comparamos, nós entendemos que todos os estágios dos processos produtivos, o fornecimento, da fabricação, da distribuição e vendas, precisa pensar a circularidade dos produtos e serviços. Isso vai resolver um monte de problema mais para frente. Isso vai trazer para a gente um diferencial quando a gente pensa em ciclo de vida de produto e a abrangência desses impactos. Nós temos os estágios, então, a venda de serviço, em vez de venda de produto, nós temos que vender serviços mais do que vender produtos. E também novas maneiras de renovar, reparar ou remanufaturar o produto ou revenda. Então, são novas propostas que a economia tem discutido nos últimos tempos. Isso é uma mudança de paradigma, onde a gente olha o crescimento econômico, o desenvolvimento econômico com outro olhar. São novas estratégias que as empresas, os empreendedores precisam, então, de fato, acreditar e buscar novas estratégias para ter resultados e também acompanhar as novas demandas mundiais e também atender as demandas do seu consumidor. E esse olhar para a economia circular é extremamente importante, e pensando especialmente em novos materiais, novas relações comerciais e novos modelos de negócio. E aí que entra a virada de chave, né? Um mindset de negócios. E aí, nesse momento que a gente faz uma virada de chaves e começa a repensar, lançar um novo olhar a partir da inovação de processos, a partir da iniciativa de um novo paradigma, novas estratégias. E essas mudanças, então, nos levam a pensar nos 3 R's que sempre foi pregado quando a gente fala em sustentabilidade, né? Antes, um pouquinho, quando a gente falava em sustentabilidade, a gente sempre pensava reduzir, reutilizar e reciclar. Esses eram os primeiros pensamentos, os 3 R's que a gente discutia. Nesse novo mindset, quando a gente fala de economia circular, a gente traz uma outra discussão, outros R's incorporados, onde a gente coloca ali o reavaliar, o R de reavaliar o processo produtivo, o R de rever valores, atitudes e relações,
O R de redefinir produtos e consumos. São valores, são estratégias que a gente começa a olhar para o processo da economia circular e colocar elementos que até então, no processo linear, a gente não conseguia enxergar. Como, por exemplo, quais são os valores? Quais são os porquês do seu produto? Quais são as entregas que o seu produto pretende dar? É muito mais do que gerar lucro ou ele tem um propósito para chegar na mesa, para chegar para o seu consumidor final? Então, este olhar nos ajuda a enxergar um pouco mais da economia circular e os principais desafios que as indústrias terão, especialmente nesse momento de crise, onde a gente já tem algumas abordagens aí, pensando em economia compartilhada, os altos custos em relação à matéria-prima, produção, e aí a gente tem esses impactos que são negociados ao longo desse processo. A competitividade, quando a gente pensa em um produto ou serviço, especialmente num produto, quando a gente pensa na competitividade, são mínimos detalhes que diferem, às vezes, um produto do outro. E aí que entra o papel importantíssimo quando se discute economia circular, o papel do design. Ele tem uma proposta de modelar ou remodelar produtos que vão chegar para o consumidor final e estendendo, assim, a vida útil desse produto. E também, a partir da Política Nacional de Resíduos Sólidos, incorporando essa Política Nacional de Resíduos Sólidos ali, colocando os resíduos como uma fonte de recurso, como um recurso que pode gerar renda e pode gerar emprego também. E, claro, os impactos ambientais, onde a gente pensa nos renováveis para mitigar esses impactos ambientais. Então, é importante a gente pensar na redução do risco, na geração de valor, no diferencial competitivo, nesse posicionamento global, fidelização dos clientes, novos clientes, enfim, são outras ferramentas importantes que a gente começa a pensar. E aí a gente precisa de algumas habilidades, né? A gente precisa de outras habilidades para pensar na economia circular. A primeira delas, eu coloco a visão holística. Você tem que olhar o todo, compreender todo o sistema, compreender as relações estabelecidas. Um outro ponto-chave que eu coloco é justamente a resiliência. Você precisa entender, a empresa precisa entender, o empreendedor precisa entender a respeito de resistir ao processo, de mudar a cultura, mudar atitudes, mudar processos, mudar valores. É necessário também capacidade de análise crítica e muita articulação. É preciso parcerias, é preciso contatos, é preciso estabelecer network, porque mais para frente eu vou falar um pouquinho, a economia circular ela não se faz sozinha, ela é compartilhada. Trabalhos em equipes multidisciplinares, então a gente consegue perceber que as equipes elas estão envolvidas, engajadas e com um discurso importante. O ser colaborativo, proativo e o mais importante de todos, né? Ser corajoso. De fato, encarar uma nova proposta, um novo modelo econômico. E aí fica, né, os objetivos da economia circular. Quando a gente pensa nos objetivos da economia circular, a gente já pensa em demonstrar toda essa atividade empresarial que agregue valor não só social, mas vai especialmente para o ecológico e social, além do valor econômico. Então, aquele tripé de sustentabilidade, ele tem que lançar um olhar especialmente para o social e o ecológico. E também propor um sistema econômico que crie riqueza a curto e médio prazo, porque sem sombra de dúvida, nenhuma empresa vai conseguir vencer sem ter lucratividade. Então, pensar num sistema econômico que crie riqueza e gere riqueza a partir da economia circular em curto e médio prazo. E também pensar nas matérias-primas, né, como uma estratégia de valor para a utilização sempre renovada dos recursos naturais, para que possamos, de certa forma, preservar os recursos naturais. E aí eu coloco para vocês quais são as possibilidades de lucros na empresa circular. De lucro para a empresa circular, nós temos vários pontos importantes. Dentre eles, eu destaco aqui para vocês. Oferecer serviços a clientes para apoiar o trabalho circular, facilitar a utilização duradoura e otimizada de produtos e recuperar semiprodutos e matérias-primas para utilização renovada. Esse é um dos pontos. Trouxe aqui para vocês também um modelinho, né, de canvas da economia circular, do livro Daut et al., que ele traz para a gente o seguinte: algumas atividades precisam ser bem descritas, principalmente previsão dos impactos circulares e previsão dos impactos sociais. Para além disso, os pontos-chave que nós colocamos aqui, a tecnologia, ela leva a engajamento, a escala, ela leva a investimento, parcerias, ela leva a colaboração e percepção de valor, onde você consegue preparar lideranças para conduzir essas ações da economia circular. E como eu disse, a economia circular é um trabalho colaborativo, não se faz sozinho, uma temática muito ampla, muito abrangente, a gente consegue colocar várias outras ações
corroborando com essa temática, e a gente consegue perceber que é mais do que gerar valor, ela é uma visão de custo, além de custo e qualidade, ela tem que ter um propósito. A criação de designs e performance muda toda essa estratégia, é não deixar pontas soltas, não arredondar o final da cadeia, a abordagem sistêmica, estabelecer parcerias. A gente percebe que é justamente as parcerias que vão conseguir consolidar esse trabalho da economia circular. Por fim, eu trago para vocês que repensar, né, novos modelos de negócio voltados para a economia circular é uma nova perspectiva. Vários estudos mostram que, a partir desse modelo de negócio renovado, pensando na economia circular, tem gerado riqueza, tem gerado lucro, tem gerado incentivos. O consumidor final, ele tem olhado com um outro olhar para as empresas que investem em economia circular, e essa é uma temática que vem sendo discutida amplamente. Então, eu me coloco à disposição, eu coloco para vocês que a economia circular não é sobre o que você já tem, e sim o que você pode atingir com o mindset circular. A competitividade não está mais no custo ou na qualidade, e sim na geração de valor, né? Então, a gente sempre fala que o mais importante do que só gerar lucro, nós precisamos gerar valor para o nosso consumidor final e também para a empresa com seu propósito, né? Novos modelos de negócio. Então, está aqui meu contato, uma alegria enorme participar, fico à disposição. Quem tiver dúvidas, perguntas, é uma temática muito ampla, eu trouxe apenas alguns insights. Quem tiver dúvida e quiser responder, que eu responda alguma pergunta depois, estou à disposição, tá? Um grande abraço e até o próximo Campus Party.